Então, a questão pede lá para criar, pegar dois vetores, vetor um, vetor 2, vetor A, vetor B, e ver os valores que são comuns e gerar um terceiro vetor com os valores que são comuns ao primeiro e ao segundo, sem repetição, usando o subprograma. Não é isso? Certo? Tá, então vamos lá. Então, nós temos a situação primeiro, que da ideia de vetores, a gente tem um conceito de tamanho físico e tamanho lógico, né? Aqui na hora que a gente vai fazer, a gente tem lá o include, a gente coloca lá a biblioteca. Pode pagar. Hã? Pode pagar. Mas quando a gente vai criar uma constante, então a gente usa a ideia de define. Define vai criar então uma constante, que eu vou chamar de tamanho físico, não coloco igual, não coloco ponto e vírgula no final, e define ela com tamanho. Isso significa que o máximo que o valor vai ter, quer dizer, onde eu declarar TF, significa que é o tamanho físico, né? Muito bem. Aí nós vamos ter lá o int main, ou pode ser void também, né? E eu vou ter lá as declarações. Então, o que que acontece? Em princípio, aqui eu vou ter que declarar o vetor. Para declarar o vetor, eu vou dizer que é um vetor de inteiros, então coloco int. Vou colocar lá vet, chamar de vet a, certo? E vou dizer que ele tem, o tamanho dele é TF, que é o valor que eu declarei lá em cima como sendo uma constante. Vou declarar o vet b, que vou colocar também com tamanho TF, né? O vet c, que seria o resultado, aqui em princípio ele tem que ser TF vezes TF. Por que que tem que ser TF vezes TF? É porque se eu levar em consideração que se eu tiver todos os valores iguais, vetor um e vetor 2 sem elementos, não faria muito sentido para a gente poder fazer o processo, mas eu posso ter. Então, para cada valor do vetor A, eu vou ter a mesma quantidade do vetor B. Então, teoricamente, para mim poder obter, teria que ser TF vezes TF. No caso em particular, nós vamos estar fazendo aqui, não vamos colocar os 100 valores todos iguais. Mas se for, eu precisaria ter esse tamanho. Se... Oi? Não, é porque, vamos dizer assim, se eu tenho 100 elementos no vetor A e tenho mais 100 elementos no vetor B, e os 100 elementos forem iguais, tanto do A quanto do B, 100 valores iguais, mesmo valor, o que que vai acontecer? Para cada valor do vetor um, eu teria o mesmo valor no vetor 2, né? Quer dizer, isso é, mas aí, neste caso, nós vamos fazer agora sem repetição, certo? Por isso posso colocar que seria no máximo TF, certo? Mas se eu não fosse fazer com o máximo sem repetição, aí eu poderia ter que multiplicar a quantidade por quantidade, TF vezes TF, que daria a quantidade máxima que poderia caber. Se deixar dentro. O quê? TF vezes TF? Não, eu não vou utilizar, né? Ele pode ter uma questão de que o tipo inteiro, talvez, vai dar 100 vezes 100, 10 mil, acho que dá. Ele tem uma quantidade limite do tipo int, certo? Mas, enfim. Bom, então no vetor aqui, no main, eu vou ter essa situação da declaração do vetor, que eu acho que é relativamente tranquilo isso, né? E a ideia de TF é que é o tamanho máximo que eu vou poder ter de valores, certo? Não posso ter mais do que isso. Na realidade, aqui, quando eu digo TF, está dizendo 100, mas ele vai até 99, porque ele começa em zero, certo? Ele vai declarar até 99, tá? Bom, muito bem. Aqui, então, eu vou ter os respectivos TLA, TLB, TLC, que seriam os respectivos tamanhos lógicos, certo? O TLC, em particular, ele vai ser calculado. Então, esse cara aqui eu tenho que garantir que ele seja zero. Os outros dois vão ser lidos, certo? Então, não teria muito, né? Então, vamos lá. Eu teria que ter um scanf, onde aqui eu vou fazer
percento D, percento D, e aqui eu vou ler TLA, botou E comercial, TLA, TLB. Que seriam os tamanhos, respectivos tamanhos lógicos que eu preciso ler, certo? Beleza. Eu li os tamanhos lógicos, aí o que acontece? Ah, eu vou ter que ler um vetor A, eu vou ter que ler um vetor B, certo? Se é uma tarefa repetitiva, eu vou ter que fazer duas vezes? É, é repetitivo. Eu posso ter tamanhos diferentes? Posso. Então, ao invés de eu fazer ele código aqui diretamente, a regra de criar subprograma que a gente começou vendo quando começamos a ver subprograma é o quê? Eu tenho um trecho de código que é ou repetitivo ou tem uma complexidade, eu vou gerar ele com subprograma. Não é isso? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma rotina para ler. Essa rotina vai retornar algum valor? Ele vai retornar um vetor inteiro. Não é isso? Então, o que que a gente faz? Aqui, a declaração dela, vou dizer que é um void, né? Eu chamei na outra aula de Levet, né? Levet. E o Levet, eu vou ter o que aqui? Eu vou dizer que eu vou ter lá um int vet e vou colocar aqui, que é o meu vetor, e vou dizer que eu tenho um int tl, que será o meu parâmetro. Os dois parâmetros que eu tenho. Um para indicar a quantidade e o outro para indicar quem que eu vou estar recebendo. Tá certo? E daí vamos criar a rotina. O que que é a rotina? Então, eu vou precisar ter uma variável contadora, um i qualquer lá, que eu posso declarar com zero ou não, vai fazer diferença, certo? Eu vou ter a quantidade para fazer a leitura. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um for, o i começando com zero, i menor tl, i mais mais. E vou fazer o quê? Vou fazer a leitura propriamente dita. O que que é a leitura que eu vou fazer? Scanf. Vou fazer um scanf, onde eu vou passar, vou ter um percento %d, e eu vou ler vet de índice i. É isso? Oi? Ah, tá bom, né? Não tem problema, certo? Aqui, em princípio, eu posso ter um printf aqui no caso, né? Poderia, para a gente visualizar melhor o processo, e poderia colocar um barra n. Ixi, cadê meu barra agora? Ah, hã? Não, não é fácil teclado. Então aqui eu poderia colocar assim, percento %d e colocar sim. E aqui colocar, então, i, assim, ok? Nós temos uma questão aqui, né? O meu tamanho, o meu vetor vai ter uma quantidade de valores. Meu TLA, vamos dizer assim, TLB, ele vai indicar, se eu tenho 10 valores, ele vai pegar até o valor 9. Não é isso? Ele vai começar com zero, eu declaro ele com 10. Nós temos que tomar cuidado com relação à posição, ao valor que eu quero citar, certo? Então, tem duas situações aqui que a gente pode ver com relação a isso, né? Eu posso, na hora que eu for ler, eu posso vir aqui e mandar colocar mais um, por exemplo, para indicar que ele vai pegar o valor de i, começa com zero mais um, daí vai pegar a primeira posição, segunda posição, e daí o que que acontece? Ele sempre vai mostrando um valor a mais, certo?
embora a quantidade, como o vetor começa na posição zero, né? E a posição zero a gente não, vamos dizer assim, em termos gerais, é um valor válido dentro da linguagem C, mas na quantidade vai ficar sempre um valor a menos, certo? Isso nós vamos ter que tomar cuidado, tranquilo? Vai depender de como nós vamos trabalhar. Então, dessa forma aqui, teoricamente, eu consigo fazer a leitura de um vetor, tá certo? E como é que ficaria aqui então? Para me chamar aqui, estamos aqui embaixo, eu tenho que chamar um levet, vou abrir parênteses, vou chamar o vet A, que é um primeiro valor, aqui, vírgula, TLA, que é o tamanho lógico de A, certo? É razoável isso? Ah, mas lá em cima tá vet, e aqui embaixo tá vet A. Lá em cima tá TL, e aqui tá TLA. Tá certo isso? Certo. Por que que tá certo? Pode sortear. Hã? Tem que sortear. Vou ter que sortear, senão não vai sair, né? Vamos sortear então. Hoje, por um acaso, é uma sexta-feira 13, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, ele não conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Olha só. Sexta-feira 13. Vamos fazer o quê, né? Hã? O sorteio, peguei a data, ó. Daí, por que que aqui é VET A e lá em cima aqui é VET só? E aqui tá TLA e aqui em cima tá TL. Ó, aqui nessa linha aqui, eu chamo, né? E aqui em cima, onde está declarado a função, eu tenho VET e tenho TL. E aqui embaixo eu tenho VET A e TLA. Tá certo isso? No VET lá só faz parte disso. É. E aqui. E aí? Isso não é essa fala que você. Então, o que acontece? Diga, o que que é a dúvida? Tá tranquilo aí? Oi? Até pode ser igual, mas qual que é a diferença que tem daqui com aqui? Uma das regras da subprogramação diz o quê? A gente tem que criar um subprograma que ele seja genérico. Ele não pode ser específico em alguma coisa, certo? Então, para ser genérico, então o termo VET aqui indica vetor. Se é A, B, C, não importa. VET 1, VET 2, não importa. E ele vai pegar como? Vai pegar pela sequência. O primeiro parâmetro é um vetor. O primeiro parâmetro está declarado que é um vetor. Segundo parâmetro aqui é um valor inteiro, TL. Segundo valor que está aqui é um TL, certo? Vai pegar pela sequência, certo? Então, vamos pegar aqui. Vamos abrir um online GDB. Vou colocar aqui. Hã? Ah, falta um return aqui embaixo. Beleza. Mas acho que vai dar certo. Vamos pegar o cabo de rede aqui. Oi? Não, ainda não está completo. Ó, aqui embaixo leu. Tá pedindo. Então vamos dizer que seja tamanho lógico, seja 4.
o primeiro, 5 o segundo. Então, ó, eu coloquei mais um lá, certo? Então, primeiro valor, 1. Segundo valor, 2. Terceiro valor, vou repetir 1. Quarto valor, 2. Ó, aí já está pedindo um novo vetor, certo? Voltou para 1, né? Ah, mas não ia mostrar zero aqui? Senhores aí, ó o papo aí. Vamos prestar atenção. O negócio aqui é linha dura. Olha lá. Então, vou pegar. Ixi, sacanagem. Tá, vou rodar de novo. Primeiro valor, 4. Segundo valor, 5. Então, 1, 2. 1, 2. Vetor 2. 1, 2, 3. 4. Ou 1, 2. Certo? Então, teoricamente, esse fez somente a leitura. Certo? Mas ele armazenou dentro do vetor realmente os valores que deveria? Como é que a gente sabe? Vamos criar. Se eu criei o primeiro levete, eu vou criar o outro o quê? Hã? Void escrevete. Olha lá, escrevete. Faz sentido? Int vet int tl. Certo? Na verdade, dá para aproveitar o que está aqui, né? Vamos aproveitar o que está aqui. O que que nós vamos fazer aqui? Eu não vou ter o scanf, certo? Eu só vou mandar escrever. Então, vou tirar aqui. Aqui eu vou colocar a flechinha. Ah, vou fazer assim, ó. Vet. Colocar entre colchetes ali, certo? Para mostrar a posição. Aí eu tenho que mostrar a posição e aqui eu vou mostrar o valor. Então, eu vou colocar dois valores, o outro vai ser o vet de índice i, certo? E eu não tenho esse scanf, ok? E então, eu fiz o levete e o escrevete, certo? Daí, como é que eu sei se ele leu certo? Então, venho aqui e coloco escrevete, vou passar o vet, opa, o vet A e o PLA. E vou passar vet B, TLB. Ok? Tranquilo? É, beleza. Bom, então se eu mandar executar. Ixi. Faltou um fecha-chaves, é verdade. Tá aqui, ó. Aí. Agora sim. Não mandei escrever o TLA e TLB, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. 4 e 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó,
A primeira parte até o 4 ele colocou 1, 2, 1, 2. E a segunda parte, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, se eu cheguei até aqui no main, eu passei por Levete, eu acho que vai chover. É, eu tô achando que vai chover. Não sei não. É, pois é, mas eu acho que vai chover. Oi, Você vai cuidar de você. Você faz Skype um do lado, você não tem que juntar mais. como é que é? Quando você faz Skype um do lado, sem ser separado, você tem que juntar dois lá, eles só. Você não testou direito. Então, mas você viu? Funciona. Então, coisas que a computação, que a linguagem C não explica. Beleza? E o Skype vai funcionar, certo? Dos dois jeitos. Ele vai pegar um na sequência, ou quando você coloca, ele lê ele, dá enter, ele vai ler. Bacana? Tranquilo aqui? Entendido? Então, essa parte tá beleza, né? É, vamos continuar aqui mesmo, né? Já que estamos aqui. Estão enxergando aí? Tá de boa? Leandro? Tá tranquilo? Tá. Então, o que que eu pedi para fazer? Em princípio, esse processo para fazer teria que ter dois laços de repetição, né? E esses dois laços de repetição iam gerar o terceiro vetor. Assim? Aí eu pedi para como é que extrai um subprograma para facilitar a vida. Foi assim? Então, nós vamos criar esse subprograma. Qual que é o subprograma que eu te pedi? Hã? É, eu vou chamar int, eu chamei de achei, né, na aula passada, né? Um int achei, ele vai retornar um valor inteiro, né? Eu vou dizer que é o vet aqui, vai receber um vet aqui e vai receber um tl. Tem que escrever int. Mas além de eu ter o tl e eu ter o vetor, eu preciso ter o valor. Então eu tenho um vetor e um valor, certo? Eu quero saber se esse valor está no vetor. Tranquilo? Então, como é que faz? Nós vamos ter assim, né? Vou colocar o valor antes aqui. Int valor. Então, tem um valor, um vetor e um tamanho lógico. Hã? Sim, é isso? Ah, tá. Não, tá bom. É só saber se alguém estava prestando atenção, porque vai que, né? É, tá. Então, o que que acontece aqui? Eu vou trabalhar com chegar aqui e vou colocar lá um int, uma variável local, né? Que vai servir para mim, que vai ser o retorno, certo? Então, esse retorno, vamos dizer assim, é um flag qualquer, certo? Uma variável para indicar que vai retornar. Neste caso em particular, eu vou usar o termo flag. E vou dizer que esse meu flag recebe zero. Ele receber zero significa o quê? Esse é o cara que eu vou ter aqui embaixo e vou dar um return no flag. Isso vai indicar o quê? De antemão, assim que eu entro no seu programa, eu já digo que o cara não está lá, certo? Aí o que que eu vou fazer? Bom, eu preciso verificar se ele está. Para verificar se ele está, ó, vou precisar de uma outra variável local, que é o i. E vou fazer aqui o laço de repetição. Poderia ser um while. Alô. Vocês dão risada, né? Então, i menor que tl, aí eu vou fazer o quê? I mais, certo? E eu vou checar o que aqui dentro, especificamente? Hã? É, né?
Então, eu vou fazer assim. If valor for igual a VET de índice I, é isso? Se isso for verdade, é verdade, né? Olha, os caras estão prestando atenção. Flag recebe 1, certo? Se o valor for igual ao vetor de índice I, se ele encontrar uma vez ou encontrar mais de uma vez, ele vai setar para 1, certo? E ele vai retornar o valor do flag. De antemão, no primeiro momento, você disse que o flag é 0. Ele não tem, né? Se ele encontrar, ele vai mudar o valor para 1, ok? Simples assim? Alguma dúvida aqui no código? Tá certo a sintaxe, hein? Tá errado. Tá errado por quê? Vamos entender assim. A função aqui, ele tem o papel de verificar se os valores estão corretos, certo? E baseado nessa função aqui, nós tínhamos que criar lá, então, eu tenho que percorrer o vetor 1, né? E verificar se... vou colocar o i aqui também, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou percorrer, fazer um for. O i, começando em 0. Caraca. I menor que TLA. Vou fazer o quê? I mais mais. Eu estou percorrendo quem aqui? Vetor A. TLA e vetor A, não é? Aí eu vou fazer o quê? Hã? Vou fazer outro for. Mas para que eu vou fazer outro for? Eu tenho que saber se esse valor que está aqui, ele vai estar no vetor 2, não é? Não é isso? E a função achei recebe o quê como parâmetro? Eu acho que a chuva vai vir. Não, não sei não. É. Oi? Então, aqui, ó, observe o seguinte, ó. Eu posso chegar aqui e fazer um if se achei, onde achei, eu passo um valor. Quem que é o valor que eu vou passar? Vou passar o vet a, vou passar o vet a de índice i, é um valor, certo? O primeiro é um valor. O segundo parâmetro é um vetor. Vou passar o vet b. E o terceiro parâmetro é o tamanho lógico do vetor. Então, TLB. Se isso daqui for igual a quê? 1. Vamos voltar aqui. Ó. Ixi, eu achei com A maiúsculo. É um achei de verdade, né? Achei. Se achei vet A de índice I, é um valor. Eu chamo vet B, que é o segundo vetor, e o TLB, e ele der 1, significa o quê? Que esse valor existe no vetor, não é isso? Ok? Aí, o que que vamos fazer? Se ele existe, eu preciso saber se ele está no vetor 3, não é? Certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um novo if. Vou usar o achei. De novo. Só que agora eu vou usar... Bom, vou usar o mesmo valor, porque é o mesmo valor aqui, ó. Vet A de índice I. Vet A de índice I, vírgula. Vou passar quem agora? O vet C. E vou passar o TLC. Se isso daqui der o quê? 0, eu vou fazer o quê? Então, eu vou fazer o TLC mais, vai incrementar. Oi?
Então, aqui é o seguinte, eu devo começar aqui com -1 ao invés de começar com 0, certo? Porque, bom, aqui vem um detalhe, vamos considerar assim. Se eu considerar que o TL aqui é a quantidade que vai ter, eu começo com 0, certo? Né? Aí, se eu começar com 0 aqui, então 0 é a posição que eu tenho que colocar o valor, certo? Mas quando eu digo que é 0 que ele está começando, em princípio eu estou dizendo que ele já tem um valor lá. É, certo? Então, aqui teria o quê? Eu teria que fazer, bom, VET-C de índice TLC recebe VET-A de índice I, certo? Dê uma olhada aí só para me atender, Rodrigo. Entendeu? Porque eu tenho que achar ele no vetor, o valor tem que estar no vetor 2, mas ele não pode estar no vetor 3. Se ele retornar 1 ali no vetor 3, significa que ele está lá no vetor 3. Aí eu não vou inserir ele, certo? Eu vou precisar resolver um pequeno problema ali. Vou ter que interromper aqui. 5 minutinhos. Hã? Já volto aí.